Dinheiro com atitude no ar aqui no Investidor em Foco nesta Semana da Criança. Aquela data comemorativa que os pais presenteiam os filhos, que criança ganha presente de todo mundo. Mas aqui a gente vai falar de outra coisa, de educação financeira das crianças. Afinal, Ana Leone, não dizem que educação é o melhor que a gente pode fazer pelas crianças, hein? Bem-vinda! Pois é, oi Rê, oi pessoal. É isso aí, a educação sempre é o melhor investimento que a gente pode fazer aos nossos filhos e quanto antes a gente começar essa tarefa, melhor. É verdade. Agora, Ana, como e quando dá para começar a falar de investimento, quer dizer, de dinheiro primeiro, né? Com os filhos, para quem sabe depois falar também de investimentos? Olha, a gente começa a falar sobre dinheiro com os nossos filhos mesmo antes de falar de dinheiro. A gente pode ensinar outras coisas que vão servir para essa vida adulta, quando essas crianças precisarem começar a tomar essas decisões econômicas. Então, desde sempre. E a primeira lição que a gente pode dar para os nossos filhos é ensiná-los a esperar. Pois é, a paciência é uma virtude importantíssima, uma competência que a gente precisa desenvolver nos nossos filhos, e o quanto antes a gente começar, melhor. Então, quando a criança ela tem uma rotina organizada, ela é paciente em esperar aquelas coisas básicas, sabe? De você estar num restaurante, ela ter a paciência de esperar pelo pedido, né, chegar na mesa, sem precisar ficar ligada em algum eletrônico, ela esperar o horário certo de brincar, o horário certo de fazer as atividades escolares, por exemplo. Isso tudo são ensinamentos que vão servir demais para as crianças lá na frente. Tem até um experimento que foi feito, que é um experimento muito famoso, e ele prova que essa competência aí de saber esperar é importante, que é um teste que chama teste do marshmallow, que foi feito por pesquisadores da Universidade de Stanford, começou no finalzinho dos anos de 1960, no início de 1970, e esse estudo ele foi liderado por um psicólogo, Walter Mischel, e ele fez um experimento muito interessante, muito simples, que inclusive os pais podem fazer com os filhos aí para ver se dá certo ou não, que era justamente para ver se as crianças tinham paciência ou não. O experimento era bem simples, eu vou explicar rapidamente aqui. Eram crianças ali entre 4 e 7 anos, que o pesquisador entrava na sala e dizia para elas assim, olha, está aqui um marshmallow, aquele docinho, né, que muita gente gosta, esse doce é seu, você pode comer ele a hora que você quiser, mas eu vou sair da sala. Se você esperar eu voltar sem ter comido, quando eu voltar eu te dou mais um e você vai ter 2, ao invés de um só marshmallow. Então, os pesquisadores ficavam aí mais ou menos uns 15 minutos ausentes na sala e eles acompanhavam a partir de uma parede de espelho ali a reação das crianças. E o interessante desse estudo, que ele foi foi um estudo longo, porque os pesquisadores acompanharam essas crianças até a sua fase adulta, para entender os impactos da paciência nessas crianças. E aquelas que tiveram capacidade de esperar o pesquisador voltar, né, e receber a segunda recompensa ali, o segundo doce, eles tiveram um êxito em vários campos da vida. Eles tiveram um desempenho escolar melhor, eles tiveram a saúde mais equilibrada, um equilíbrio financeiro melhor, tudo porque soube esperar, adiou o prazer, segurou a onda de querer comer o doce ali na hora, e esperou pela recompensa de ter esperado. E quando a gente está falando de investimento, que foi o caso que você puxou aí logo na abertura, a gente fala muito sobre isso aqui, que você tem que esperar, que os investimentos eles vêm com um benefício de longo prazo. Então, aqui mostra que a gente pode ensinar as crianças falando desde sempre sobre isso. Uma outra coisa que eu gosto também de orientar, é importante a gente usar de formas lúdicas para ensinar esse tipo de competência que faz tanta diferença na vida da gente. Então, ou seja, saber esperar, saber se organizar nas coisas simples, entender os processos. Tem uma coisa interessante
que os pais também podem ensinar para os filhos é o processo das coisas, né? Então, por exemplo, quando a gente está indo tomar banho... Aquela ideia de não comprar absolutamente tudo que a criança gostaria, entende realmente o valor do dinheiro, né? E tem coisas também que são... às vezes a gente nem é muito sincero com os nossos filhos, né? A gente diz para eles coisas que não são verdades. Quem aqui nunca teve que encarar a realidade de responder para o filho, né? Que é uma pergunta que muitas crianças fazem. Pai, eu sou rico ou pobre? Essa é uma pergunta que muitas pessoas fazem, muitas crianças fazem, e os pais ficam super desconfortáveis ali em responder. Então, quando a gente, primeiro, trata com sinceridade e sem tabu, né, o assunto, a gente consegue mostrar para as crianças o processo das coisas. Então, um exemplo típico é o tomar banho, que é uma coisa diária, né, que a gente faz. Esse simples ato de tomar banho pode ensinar muito para os nossos filhos, porque, por exemplo, tomar banho não é só entrar embaixo do chuveiro e se ensaboar. Não, tem todo um processo, tem um horário para isso acontecer, você tem que separar a roupa que você quer usar, você tem que ir no banheiro, tomar banho, entrar no chuveiro, que é o ato em si, depois você tem que se secar, se trocar, pendurar a toalha novamente. Então, quando a gente mostra para as crianças que tudo existe um processo, tudo tem que ser organizado, tudo tem que ser bem pensado, a gente está ensinando para eles coisas que eles vão aprender quando eles começarem a tomar suas decisões financeiras. E, por fim, eu acho que também a gente não pode tratar esse assunto com tabu, porque o tabu começa justamente nos primeiros anos de vida, e é muito pelo como os pais ou como a família lida com o assunto. Então, aquela coisa de o dinheiro é sujo, não se fala de dinheiro na mesa, ou coisas desse tipo, podem começar também a criar na criança a percepção de que aquilo realmente é errado, que não pode se falar sobre aquilo abertamente. Então, respondendo sua pergunta, sim, a gente pode começar a falar com os filhos sobre dinheiro o quanto antes, desde que nascem, mas não necessariamente a gente vai ensinar, né, sentar com eles e ensinar para eles os efeitos dos juros compostos. Mas existem outras coisas legais que a gente pode ensinar para os nossos filhos, sim. Sabe uma coisa bacana? A gente fez uma transmissão do podcast ao vivo com o Piangers, que é um comunicador que fala muito dessa relação da paternidade e da família e tudo mais, e o episódio foi justamente sobre educação financeira dos filhos. E aí, você estava falando agora dessa questão de como se falar sobre o dinheiro, ele trouxe um ponto que eu achei muito interessante, que foi, muitas vezes, por exemplo, o pai ou a mãe trabalham bastante e chegam em casa e meio que reclamam que estão trabalhando muito e atrelam aquilo ao ganhar dinheiro para poder dar qualidade de vida para a família. E ele trouxe um ponto assim, tem que tomar cuidado para a criança não entender que trabalhar é ruim e que, consequentemente, o ganhar dinheiro para a qualidade da família também é ruim, porque deixa o pai ou a mãe cansados ao extremo e pouco tempo em casa com as crianças. Aí essa coisa que você trouxe aqui do como se falar sobre o dinheiro, a relação com ele e o trabalho que se faz para ganhar esse dinheiro, interfere diretamente na percepção que a criança tem, né, Ana? Total. Assim, concordo plenamente. Eu conheço exemplos de pessoas que têm uma relação muito difícil, inclusive com o trabalho, com a profissão, por conta da influência da mãe. A mãe era uma executiva que trabalhava muito, e para ela era horrível. Ela fala assim, meu Deus, eu não quero fazer isso que a minha mãe faz, coitada, porque ela está sempre cansada, ela fica longe da família, e ela trazia essa conotação negativa, porque eu tenho que trabalhar, porque eu estou estressada. Então a criança vai criando ali, né, dentro da cabeça dela, algumas questões que depois elas são difíceis de serem revertidas. E tem uma coisa também que eu acho, às vezes, esse nosso cansaço, essa nossa fadiga, faz com que a gente também queira abreviar diálogos com os nossos filhos. Como eu disse, né, por exemplo, muitas crianças perguntam mesmo se, pai, nós somos ricos ou pobres?
porque é uma coisa que parece ser muito agressiva quando um adulto te pergunta isso, mas para uma criança ela quer só se relativizar ali, né? E às vezes a gente responde, não, nós somos pobres, dificilmente se fala o inverso, mesmo que isso seja verdade. Eu também conheço um caso, uma vez, que eu estava conversando com um grupo de mães, amigos dos meus filhos, e ela estava falando, olha, meu filho perguntou isso, e eu falei, não, lógico, nós somos pobres, é tudo super difícil e tal. O menino ficou preocupado com a situação financeira da família, e isso não era verdade, né? E aí o que eu disse para ela é o seguinte, olha, eu acho que a resposta mais franca que você pode dar é que, de fato, vocês são mais ricos que uns e mais pobres do que outros. Ou seja, para ele ter uma noção de que há diferenças, tem gente que tem mais dinheiro, tem gente que tem menos dinheiro, e para a criança conseguir criar um parâmetro, mas falar a verdade é uma coisa importante. E outro exemplo também, né, às vezes a gente quer cortar ali a discussão, a criança pede para a gente alguma coisa, mãe, compra isso para mim, você fala, não, não vou comprar porque eu não tenho dinheiro. Essa é uma mensagem fortíssima que a gente está dando para os filhos, primeiro porque, de novo, não é verdade, muitas vezes, e isso incute na cabeça da criança que, bom, se eu tenho dinheiro, eu posso gastar, se eu não tenho, eu não gasto. E aí, não é verdade. O que é legal falar num momento como esse é dizer, olha, isso não é prioridade, nós não vamos comprar isto agora, você não precisa disso nesse momento, se você quer isto, então você vai ter que esperar para comprarmos numa ocasião mais oportuna. E às vezes não tem dinheiro mesmo, aí sim, diga, não tem dinheiro, mas quando não é verdade, para a criança também isso é muito ruim, porque ela vai falar, bom, então, a hora que eu tiver dinheiro, dinheiro é feito para gastar, e não necessariamente, o dinheiro é feito para que a gente use, preserve ao longo do tempo, e a gente até doe, existem aí as competências importantes que a gente precisa ajudar as crianças a desenvolver a respeito do dinheiro. E Ana, antes da gente entrar nessa parte, isso que você acabou de dizer é também uma forma de introduzir a importância de poder escolher, né? Que a gente tanto fala aqui no podcast, no Dinheiro com Atitude, a importância de poder fazer escolhas a partir de um dinheiro bem utilizado, né? Então, quando você diz para a criança que ela, nesse momento, ela não vai comprar porque ela não precisa, ou porque não é o momento de comprar, é diferente de dizer que não tem dinheiro, como se eu tivesse, eu poderia comprar tudo o que eu quisesse, né? Esse é um ponto, você pegou bem um ponto, porque a gente ensina mesmo as crianças desde sempre, por isso que a gente pode introduzir esse assunto a qualquer momento com os nossos filhos, porque a gente vai explicando para eles conceitos que não são claros, mas mostrando de uma maneira bem aplicada. Quando a gente ensina para eles, eu sempre devolvo com uma pergunta para os meus filhos, né? Quando eles me pedem alguma coisa, eu falo assim, mas realmente você acha que isso vale o quanto custa? Você acha que você vai precisar mesmo disso agora? O que você acharia de esperar para um momento mais oportuno para você comprar? Principalmente quando há liquidações. O meu filho, por exemplo, ele faz aniversário muito próximo da Black Friday. Então, ele já sabe que é muito mais negócio esperar passar o aniversário dele, chegar a Black Friday, que ele vai ter a possibilidade de ganhar o que ele quer, né, muitas vezes, e ainda sobrar um dinheiro que pode ser revertido por uma poupança para ele, ou mesmo ele comprar uma coisa a um menor custo, que para ele isso é uma vantagem interessante. Isso é bacana da gente ir mostrando para as crianças, esse processo como ele acontece, e que nem sempre você precisa comprar tudo, porque ninguém pode comprar tudo. E às vezes a gente tem um receio de frustrar os desejos dos nossos filhos, mas, minha gente, a vida é frustrante, né? O tempo inteiro a gente tem que fazer escolhas, ninguém pode comprar tudo que quer. Se a pessoa pode comprar tudo que quer, ela vai fazer isso por pouco tempo, porque isso não é sustentável nem para quem tem todo o dinheiro desse mundo. É verdade. E você trouxe esse conceito de processo educativo. Como se dá, Ana? A gente vai ensinando uma coisa de cada vez para a criança? Sim, existem competências que são super
importantes, aí são fundamentais para todo um processo de entendimento do uso do dinheiro, e isso serve para as crianças e para os adultos também. A primeira competência, que a gente acaba não dando muita bola, mas a gente já falou bastante aqui no quadro Dinheiro com Atitude sobre isso, que é a forma como a gente ganha o dinheiro. Para os jovens é importante, e para as crianças, entender de onde vem o dinheiro. Muitos deles acham que passar um cartão de crédito é uma coisa mágica, né? Você imagina, você põe numa máquina um pedaço de plástico e ele volta com dinheiro. Ou você entra numa loja, você só apresenta aquele negócio e você sai com o que você quer. Isso é muito etéreo para as crianças, então ensiná-los a ganhar o dinheiro, então de onde vem o dinheiro, que o dinheiro, o ganhar precisa você fazer alguma coisa, você ter começo e meio fim com uma atividade, e essa atividade pode te remunerar. Então uma das competências importantes da gente ensinar para as crianças é o ganhar dinheiro, para ela entender que o dinheiro é a recompensa de algo que precisa ser feito. Essa é a primeira competência. A segunda é o gastar, que parece a mais óbvia para a gente mesmo. Então, o uso consciente do dinheiro. E precisa haver regras para o uso do dinheiro. Nós temos regra para o uso de dinheiro. Quando a gente ganha o nosso salário, a gente paga as contas, a gente paga as dívidas, a gente junta um dinheiro ali para poupar porque a gente precisa. Ali é importante a gente já começar a mostrar essas coisas da forma de gastar o dinheiro, que se gastar tudo de uma vez tem consequências, de não gastar também tem a sua consequência, porque às vezes a criança só pensa em acumular, ela acha que aquilo é recompensa por si só, principalmente quando a gente está falando do manuseio do dinheiro mesmo, né, das notas, das moedas. Sim. Então o gastar, ensinar a gastar é uma competência também que a gente precisa desenvolver nas crianças. Depois tem a outra que é o de planejar o poupar, né, que a gente pode aqui, acho que mais sintetizar pelo planejamento mesmo. E é isso, ajudar a criança a criar objetivos. Poxa, eu quero comprar um brinquedo, tá bom, então eu vou dar uma parte, você tem que dar outra. Então, como que a gente vai planejar a compra desse brinquedo? Trazer, por exemplo, as crianças para participar de projetos da família, uma viagem que possa ser organizada, uma economia que se queira fazer dentro de casa. Então, começar a trazer esses primeiros passos aí do planejamento, da organização, do processo. O banho, por exemplo, como eu trouxe. O outro, gente, e aí é a nossa praia aqui, né, o investir mesmo, o poupar, além de poupar, investir esse dinheiro, mais do que só acumular ele ali, e obviamente que quando a criança é muito pequena, esse processo é importante dela começar a identificar os diferentes tamanhos de moeda, as cores das notas, ela entender que aquilo é o dinheiro, entender o cartão de crédito, para que ele serve, e esse tipo de coisa. A gente está falando de também começar a ensinar as crianças a investir e dizer o que é o investimento para elas. A gente já falou muito aqui também, investir não é para ficar milionário, investir é para preservar aquilo que ganhou. Às vezes até uma plantinha pode ser um processo educativo nesse processo, né? Sabe aquela coisinha do feijãozinho que a gente punha no algodão e via nascendo? Sim. Ali é uma atividade lúdica que serve para a criança, para que ela entenda, bom, eu preciso pôr aqui, eu preciso cuidar, todo dia eu tenho que olhar, ver se está bem, se está crescendo, se não está, eu tenho que pôr no sol, tenho que tirar do sol. Tenho que colocar mais água, menos água. Isso tudo é um processo de investir. Quando a gente está falando de investimento, é tudo isso que a gente tem que fazer. E a gente vai vendo ali até o feijãozinho nascer, que é a rentabilidade ou o retorno que a gente espera daquele investimento. Então, o investir, de novo, também é uma competência importante. E tem uma que é legal também, vários especialistas em educação financeira infantil falam, que é a doação. Mas a doação porque nós vivemos numa sociedade que é uma sociedade interdependente, a gente vê muito o degrau social que a gente vive nas ruas, a gente assiste em todos os veículos de comunicação, o quanto isso é duro para muitas famílias, e a gente ensinar os nossos filhos a doar, parte daquilo que eles ganham, é uma forma também de se sentir fazendo bem para alguém, se sentir grato pelo aquilo que pode ter. Então, outra competência importante da gente ensinar para os nossos filhos é doar. Então, existem instrumentos para isso,
mas a criança pode escolher ali uma instituição que ela se identifique, alguma causa que ela ache bacana. Então, tudo isso a gente pode, de novo, envolver os nossos filhos de uma maneira lúdica, mas estão aí as competências que a gente precisa desenvolver para eles. Neles, aliás, não para eles. Que legal. Agora, tem uma questão que às vezes é um pouco polêmica, às vezes é uma forma que os pais encontram de educação, que é a mesada ou a semanada. Você acha que isso ajuda? Eu gosto dessa ferramenta, viu? E ela é uma ferramenta educativa para os pais e para as crianças. O que os pais preocupam muito são questões quanto ao valor adequado para dar para a criança, a periodicidade. Isso eu acho que cada família pode encontrar ali o seu modo de operação nesse sentido. O importante é entender o que é esse instrumento. Ele é um instrumento que vai dar responsabilidade para o seu filho, porque ele vai precisar saber usar e entender as regras de uso daquele dinheiro. Ele vai entender que ele vai ter um momento certo para ganhar aquilo e ele vai ter que administrar, ou seja, planejar o uso daquilo ao longo do tempo. As crianças que são mais novinhas, a semanada é mais adequada, porque essa questão temporal para uma criança pequena é diferente do que para um adulto. Uma semana para uma criança de 5 anos é bastante coisa, né? E já para um adulto passa voando. E essa periodicidade, ela também é educativa para os pais também saberem que tem que cumprir aquela agenda. Isso também seta, né, um pouco a rotina do uso e da forma como se ganha aquele dinheiro da mesada ou da semanada. Uma coisa fundamental, Rê, que muitos pais não se dão conta, é criar regras para o uso dessa semanada. Então, o que a criança pode ou não pode fazer com aquele dinheiro? O que está incluído e o que não está incluído naquele recurso? Olha, o lanche da escola virá da sua mesada? Ok. Ou não, está fora, a mesada serve só para as questões pessoais da criança. A regra, por exemplo, do que vai ser gasto, do que pode ser gasto, do que tem que ser poupado e do que tem que ser doado. Também é uma regra que precisa ser criada. Outra coisa, eu posso comprar qualquer coisa, mesmo que eu defina que aquele dinheiro é para o meu filho, para as questões pessoais dele, ele pode se entupir de doce, que tudo bem. Aí várias crianças falam, mas o dinheiro é meu, eu faço o que eu quiser. Ok, não, todo mundo tem regra para o uso do dinheiro, nós adultos temos, a gente não pode comprar qualquer coisa, existem coisas ilegais que a gente não pode comprar, tem coisas que não são prioritárias que a gente não pode comprar naquele momento. Então, sentar com os filhos e definir essa regra do uso da mesada e da semanada é uma dica importantíssima. Outra coisa que eu gosto sempre de falar é o seguinte, se emprestar o dinheiro para a criança, faça ela pagar. Sabe aquela coisa? A criança lá se enrolou toda, gastou todo o dinheiro que devia, faltou dinheiro, e você foi lá e emprestou. Você fala, claro, te empresto o dinheiro, mas você vai ter que pagar. Isso a gente está ensinando a criança a ser um bom pagador no futuro, ou seja, se ela assumiu o compromisso de pegar algo de alguém, ela tem que aprender a devolver. Se você quer dar o dinheiro a mais para o seu filho, dê. Fala, tá aqui então um extra para você e estamos resolvido. Mas se você diz que emprestou, cobre de volta. Não à toa a gente tem um monte de pessoas que se enrolam com dívidas porque elas entendem que aquilo não é prioridade. Então isso entra dentro da regra de uso também. E uma coisa que eu gosto também de dizer, assim, deixa a criança errar. Os meus filhos já fizeram cada bobagem com o dinheiro deles, mas é um aprendizado que é excelente, porque eles não voltam a errar daquele jeito. Então, meu filho já gastou todo o dinheiro num brinquedo que quebrou na mesma hora que ele estava brincando, ele se arrependeu. Frustração. Frustração total. Eu falei, pois é, né? Você deveria ter visto a qualidade. Será que era mesmo aquele brinquedo que você queria? Parecia tão legal, mas não era tão legal assim. Porque se a gente não deixar as crianças errarem e entender as consequências do erro com o uso do dinheiro, elas vão, em algum momento elas vão errar. E isso na fase adulta é muito mais penoso e as consequências são muito maiores. Então, deixa a criança quebrar um pouquinho a cara, tomar decisões erradas,
sabe, cair na real de que aquilo não foi um bom negócio, porque isso é um jeito da criança aprender com os erros, e ela vai pensar sempre 2 vezes para cometer o mesmo equívoco. E eu também gosto, Rê, tô falando uma lista aqui de coisas, né, que a semanada pode ajudar. Uma coisa que é legal, como eu comentei por alto, assim, é criar, de fato, um projeto junto com os filhos. Seja a compra de alguma coisa que a criança queira, a próxima viagem de férias, pedir para a criança fazer a lista do supermercado e mostrar para ela a diferença de preço entre uma coisa e outra. Isso também a gente vai começando a colocar um pé no mundo real, que é importante para os filhos. Para eles trabalhar com objetivos, né, Ana? E não serem tão alienados, eles saberem que 1 quilo de arroz custa dinheiro, que 1 quilo de farinha custa dinheiro, que um refrigerante tem um valor que é menor ou maior do que um quilo de arroz. Eles começam a ter parâmetros mais próximos também do que a vida real, porque senão fica pouco aplicável essas regras todas, né? Principalmente os adolescentes, gente. A gente poupa demais os adolescentes das questões financeiras das famílias. A roupa que eles usam, né? Às vezes o adolescente é uma fase que tem alguns que valorizam muito o que está na moda, o que está se usando e quer estar sempre pertencendo a alguma tribo, né? Um grupo, e isso custa dinheiro também, né, Ana? Então, essa relativização que você fala é importante até para eles entenderem o quanto daquele, capricho consome da renda da família. Exatamente, porque senão fica muito alienado. Sabe que custa caro, mas é o quanto caro. E também a gente não precisa mostrar a nossa planilha de orçamento para os filhos, não é nada disso, mas se a gente conseguir criar esses parâmetros, é legal, porque eles começam a pensar mesmo e priorizar as coisas. Será que vale mesmo a pena? E não tem problema, gente. A gente pode estar falando aqui com vários ouvintes que têm uma situação financeira confortável e pode prover muita coisa legal para os filhos, mas não é essa a questão. A questão é que não necessariamente você poder prover significa boa coisa, não. É legal que ele, pelo menos, reflita sobre as coisas que tem, sobre o quanto custa aquilo e se realmente aquilo vai valer a pena, independente do padrão que se escolha. E quando a gente consegue trazer essa relação, então, por exemplo, poxa, eu quero um smartphone. Olha, você sabia que esse smartphone significa X% da mensalidade da sua escola? Será que vale mesmo a pena? Será que esse tênis novo que você quer vale? Porque, olha, isso aqui a gente pagaria, sei lá, 2, 3 meses de conta de luz, sei lá, estou falando qualquer valor aqui, mas é para a gente trazer justamente essa coisa para o mundo real. E os adolescentes precisam entender, olha, tantos por cento a gente gasta com escola, tantos por cento com alimentação. Então, não precisa falar se é 5 ou 10 ou 100, mas eles terem um parâmetro desses grandes blocos de despesas da casa, porque daqui a pouco essas crianças, esses adolescentes vão estar na fase adulta, muitos vão morar sozinhos e nunca abriram um internet banking. Você já viu isso? Isso, para mim, é uma coisa muito maluca. A gente está falando de uma geração que é absolutamente alfabetizada digitalmente, ela domina todos os tipos de aplicações digitais, né, aplicativos digitais e plataformas, mas nunca entraram no internet banking, não sabem pagar um boleto. Né? Então, essa é uma dica que eu dou também para os pais. Abre a internet bem com os filhos, mostra onde é pagar a conta, o que é um código de barras, o que é uma data de vencimento de uma conta que precisa ser paga, mostrar os gráficos de investimentos para eles poderem ter um pouco essa percepção de mundo real, que muitas vezes, né, eles Ana? não têm. Imposto. Hoje o meu filho, na hora do almoço, estava perguntando para a gente assim, olha, eu vou gravar de novo porque esse negócio vai pro ar, né? Vai de novo, hein? Edição. Esses dias, na hora do almoço, meu filho estava perguntando para a gente se quem pagava o IPTU, era quem alugava a casa ou quem era o dono da casa que punha para alugar.
Então, é bacana ter a percepção, porque o imposto é uma coisa muito representativa do orçamento das famílias. Com então, certeza. A minha dica aqui é não poupar os adolescentes, mostrar para ele um pouco da vida real, eles terem dimensão do impacto que é um orçamento, o detalhamento desse orçamento em grandes famílias, para ele não ser uma pessoa tão alienada, porque daqui a pouco é o orçamento dele que ele vai ter que montar. E, Ana, tem uma coisa muito legal que eu estava lembrando agora. Eu tenho, a gente aqui em casa tem um casal de amigas que elas adotaram um menino, um adolescente, o Gabriel. E a mesada do Gabriel é em criptomoeda. Elas ensinam o Gabriel a cuidar do próprio dinheiro e também a lidar com a oscilação desse dinheiro. Afinal, elas compram criptomoedas para ele e ele precisa saber entender a volatilidade, lidar com essa volatilidade. Então, ele já enfrentou grandes desvalorizações e grandes valorizações do dinheiro que ele recebeu dessa mesada, e ele vai aprendendo quando vale a pena ele resgatar em dinheiro um pouco daquilo para comprar algo que ele queria. E aí toda essa conta que você trouxe aqui como exemplo de várias maneiras, se vale a pena comprar, se é o melhor momento, ele já faz também pensando que ele está trabalhando com uma moeda que oscila mais do que a nossa moeda aqui, o real. Então, também achei uma ideia muito legal delas, assim, de ajudar ele e de ensinar ele dessa maneira. É mais difícil, né? Mas ele está se saindo bem, viu? Mas, pois é, tem que aprender mesmo, porque o dinheiro tem o seu valor apreciado ou depreciado ao longo do tempo, dependendo das condições, e ele é escasso para todo mundo, como também a gente já falou por aqui, ele é escasso mais para um, menos para outros, mas ele precisa ser usado com responsabilidade. E as crianças, em especial os adolescentes, eles têm mais capacidade de compreensão do que a gente imagina. Às vezes a gente subestima a capacidade de compreensão dos nossos filhos. E uma dica que eu gosto de dar também, dê uma responsabilidade para o seu filho, dê um boleto para ele pagar. É claro que ele não vai precisar tirar do bolso dele ou da mesada, pode ter até que seja, dependendo das regras que a família criar aí para a mesada ou semanada dos filhos, pode ser o pagamento de um curso extra, de um esporte que ele faça, ou de uma aula extra que ele queira fazer de alguma coisa, mas só o fato dele ter a responsabilidade de lembrar de pagar naquele dia, de que ele tem que reservar um dinheiro para aquilo, que se ele não tiver o dinheiro disponível, isso pode ser um problema, é um jeito dele ir aprendendo. A educação financeira dos filhos é um treino para a vida adulta. Quanto mais a gente conseguir aproximar essas teorias da prática, melhor. E as crianças, gente, aprendem muito mais fácil que a gente. É verdade, tem toda a razão. E qual é a dica de hoje, hein, Ana, dentro desse assunto aqui que a gente está conversando? Olha, eu tenho várias, mas eu selecionei duas aqui. Uma para os pais e uma para os filhos, em especial para os adolescentes. Para os pais, é um próprio livro, que é o Teste do Marshmallow, porque a força de vontade é a chave do sucesso. Como eu expliquei no começo do episódio, esse teste foi super bem avaliado, ele traz impactos muito interessantes, então é bacana da gente entender que, de fato, a gente pode ensinar coisas bem simples para os nossos filhos e isso servir de lição para o resto da vida. E para os filhos, é um livro que é um clássico, que eu gosto muito, eu li e adorei, eles trazem conceitos super simples da educação financeira, que é o livro Pai Rico, Pai Pobre, que é um clássico e vale a pena, a criançada vai adorar ler, por mais que pareça uma coisa muito técnica, principalmente para os adolescentes, acho que é uma leitura que faz sentido. Tá aí as minhas dicas de hoje. Você tem dica para gente? Minha dica, eu dei um spoiler antes ali durante a nossa conversa, mas a minha dica é o episódio 319 aqui do Investidor em Foco, que é um complemento a essa conversa. A gente conversou com o Piangers, ele é um influenciador, ele é um comunicador, e ele trabalha muito essa questão da família, relação com os filhos, relação do pai e papel do pai. Ele fala muito da masculinidade positiva
da gente conseguir estabelecer um equilíbrio nos papéis dentro da família, e dentro desse conceito todo de família e paternidade, ele traz a relação com o dinheiro. E esse episódio 319, a gente conversou sobre como ele introduz a educação financeira dentro da casa dele com as filhas e de que maneira ele vê essa questão da relação com o dinheiro, da conversa sem tabu, de uma conversa livre, de transparência, para que isso ajude os filhos crescerem de uma maneira mais livre para pensar, tomar as decisões e terem uma relação melhor com o dinheiro. Inclusive, a filha dele também já é uma investidora iniciante. É um papo bem legal. A gente até transmitiu ao vivo esse episódio, mas para quem quiser conhecer um pouco mais de outra pessoa que também tem a sua opinião sobre esse assunto, assim como a gente trouxe todas essas suas dicas hoje, Ana, acho que são conversas complementares. Então, episódio 319, para quem quiser voltar algumas casinhas e ouvir. Boa, anotei aqui. Adorei. Muito bom, Ana. Feliz dia, já passou, mas tudo bem. Feliz Dia da Criança para os seus filhos, adolescentes e pré-adolescentes aí na sua casa. Obrigada, meninada aqui, comemora demais. Eu acho que a gente, todos nós temos um pouco de criança que nunca deve morrer, porque eu acho que isso nos traz criatividade, energia, positividade. Então, feliz Dia das Crianças e Semana das Crianças para todos nós. Muito bom, Ana. A gente se encontra na semana que vem, então, combinado? Combinado. Um beijo a todos. Beijo para você também e para todo mundo que acompanhou mais esse Dinheiro com Atitude aqui no nosso canal do Investidor em Foco. É sempre um prazer ter vocês aí do outro lado ouvindo essas conversas todas que a gente traz, esses conteúdos. A gente se encontra nessa quinta-feira, tem mais podcast por aqui. Até lá! Para saber lidar com o dinheiro, é preciso sim ter muita atitude. Por isso, todas as quartas-feiras temos um encontro com a Ana Leone, uma das mulheres mais influentes do mercado financeiro. E em conjunto, vamos desvendar as diversas faces da sua relação com o dinheiro. Vem com a gente!